E apesar da evidência ser recente, pesquisas mostram que a cepa possui uma ampla gama de mutações, o que vem preocupando a comunidade científica. É sobre isso que a gente conversa agora com o Fernando Spilk. Ele é virologista, coordenador de uma rede nacional de monitoramento e sequenciamento da Covid-19 aqui no Brasil. Fernando, muito bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Daniel. Bom dia, Elisa. Fernando, vamos já destrinchar como que funciona esse processo de análise do vírus para saber de uma pessoa contaminada se ela está ou não com essa nova variante. Quanto tempo demora? Qual a precaução a ser tomada? Bom, na sexta-feira mesmo nós tivemos uma reunião do grupo que analisa essas situações novas dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o grupo da Rede Vírus. E nós montamos a estratégia que é aquela adotada pela maioria dos países no sentido de detectar essa nova cepa. O que vai ser feito, seja por esse grupo, seja por todos que estão trabalhando nessa área? Você pega o material de pessoas que cheguem ao Brasil, analisa se há presença do vírus. Havendo a presença do vírus, há dois caminhos. O primeiro, o mais rápido, é que nós tentemos fazer com o material com as técnicas que já estão disponíveis, um ensaio que é o ensaio de genotipagem, ou seja, um ensaio de PCR que procura identificar mutações que sejam características da cepa. Claro que nesse momento a gente tem com essa variante uma complicação, que é que nós temos muitas mutações que já estavam, inclusive, disponíveis, presentes em outras variantes. Então a gente está fazendo aí um jogo com essas mutações para poder identificar. Ao mesmo tempo, é importante que nós levemos o mais rápido possível esse material para o sequenciamento genético, para daí tendo uma faixa maior ou até o genoma completo, a gente poder identificar e dizer rapidamente em que momento, por que vias essa variante está chegando. É uma coisa muito importante, porque isso tem de ser acoplado também à quarentena, à investigação de contatos, enfim. É importante que o país esteja preparado para isso, diferentes órgãos estejam preparados para fazer esse tipo de análise. Fernando, ainda me restou uma dúvida diante da sua explicação, que foi ótima, mas eu quero acrescentar mais um questionamento, que é, você citou o PCR. Quando a gente ouve falar em PCR, logo me remete aos testes que a gente faz em farmácia, no hospital. Esses testes com os quais nós estamos habituados, eles não detectam exatamente de onde vem o vírus que eu estou infectado, mas sim ele só me diz se eu estou ou não infectado, certo? Não é esse tipo de exame basicão que a gente faz que diz se a gente está com uma Ômicron ou se a gente está com uma Delta. É mais ou menos por aí? Você faz um teste, uma PCR de triagem que nós chamamos, capaz de detectar todo e qualquer vírus que está circulando, né? A partir daquele momento que detectar isso em pacientes que têm um histórico de ter andado pelo mundo, que eu acho que agora já não é nem mais uma questão, é importante frisar isso, de ter andado na África do Sul, porque hoje a gente tem um vírus já detectado em diversos locais. Pacientes chegando do exterior, o teste deve ser realizado com teste de triagem e depois realizar, por exemplo, uma PCR que seja capaz, existe como fazer, PCRs que são capazes de discriminar que mutações estão presentes, e aí a gente já conseguir traçar um diagnóstico. Ou então, complementarmente a isso, nós levamos daí para o sequenciamento para efetivamente poder identificar. Porque, de fato, Elisa, o teste comum, ele só diz que você tem o vírus e em que carga ele está presente. Para você poder identificar de fato qual a variante, aí tem que fazer testes complementares. Fernando, a gente está em alerta por causa da nova variante, um grande diferencial é essa questão da quantidade de mutações, mais de 30 que a gente viu nesse vírus. Gostaria de ver com você se a gente já tem uma sinalização da transmissibilidade, se de fato é mais transmissível, quando que a gente deve ter esse resultado, até porque ali na Delta a gente sabia, ela é mais transmissível, mas não causa a forma tão grave da doença. Com relação à Ômicron, a gente já tem alguma sinalização sobre essa gravidade, a transmissibilidade? Sobre a gravidade, a severidade dos sintomas, ainda falta informação, tá? Até porque a gente tem que ver como isso vai funcionar também num contingente de pessoas vacinadas, de pessoas não vacinadas. Há uma série de variáveis aí. E precisa ser observado, de fato, com o que ela faz no campo, né? Agora, em termos da transmissibilidade, nós temos algumas notícias.
ela se multiplicou, se disseminou muito numa região que já estava impactada pela variante Delta, que é de transmissibilidade. Claro que aí, às vezes, você pode ter algum viés de que justamente porque estavam pesquisando essas amostras, de repente os pesquisadores acabaram recebendo ou buscando mais amostras desses contatos primeiros que eles observaram com a cepa, mas mesmo assim, os dados gerados pelo pessoal da África do Sul, que é muito competente, dão conta de que ela já estava dominando o cenário perante a variante Delta. Essa é uma primeira impressão que temos de que ela realmente tem alta transmissibilidade. Segundo fator é que várias dessas mutações que ela possui já foram associadas no passado em outras variantes com transmissibilidade aumentada. E terceiro, uma coisa que eu chamo a atenção. Vejam o histórico. Quando a gente olha para trás, Delta, Gama, a própria variante Alfa, a dimensão, a velocidade com que essa variante está se disseminando no mundo, desde que a gente teve esse reporte no dia 24, sabendo que ela aparece pela primeira vez ali ao redor do dia 3, é bastante impressionante, né? A gente tem visto que ela está aí ganhando, já ganhou praticamente todos os continentes, só está faltando a gente ver a detecção nas Américas. Doutor, quando apareceu, por exemplo, a variante Delta, existiam dúvidas, não é? E ainda não havia respostas. Agora apareceu a Ômicron. A gente está nesse momento de imaginar que ela pode ser perigosa, mas ainda não temos certeza, ou algumas informações já dão a entender que ela pode causar algum problema? Olha, a situação hoje é diferente do que nós tínhamos no passado, até em virtude de países onde a vacinação está mais disseminada. Então, nós seguramente não teremos uma volta a estaca zero, como muitas pessoas têm medo, mas é um tema que precisa ser visto nos próximos dias. No local original, na província onde ela causou o problema, que é uma região populosa, né, tá lá dentro, próximo a Joanesburgo, ela acabou causando uma elevação importante do número de casos, mas num ambiente onde nós tínhamos vacinação relativamente baixa. A gente vai ter que ver como é que ela vai se comportar agora em outros locais onde a vacinação é alta, né? E, efetivamente, qual vai ser a competência e a vigilância dos países em realmente rastrear e mapear contatos. É impossível pensar que a variante não vá se alastrar. Qual o efeito que ela vai ter é algo que nós vamos ter a notícia aí nas próximas semanas, à medida que ela se dissemine em diferentes cenários, né, que hoje é o que nós temos no mundo. Tanto países que estão com alta carga de vacinação, felizmente, até países onde a vacinação estagnou. É interessante o senhor pontuar isso, da baixa vacinação ali desse município próximo a Joanesburgo, onde a gente viu primeiro essa cepa, porque eu lembro que na Delta, por favor me corrija se estiver errado, doutor Fernando, era na Índia que também tem baixa taxa de vacinação. Então a gente vê uma relação dessa baixa vacinação, da baixa cobertura vacinal com essas novas variantes. De que forma, depois de espalhado o vírus, já está na Europa, já há outros casos que estão sendo confirmados, noticiamos agora há pouco, está crescendo esse número, esse fechamento de fronteiras é de fato eficiente, se já se espalhou? Olha, o fechamento de fronteiras, ele tem uma eficiência comprovada. O problema é que ele raramente é praticado. Nós mesmos tivemos um histórico extremamente atrasado em relação à Delta. Agora a gente está vendo algumas iniciativas de alguns países que me parecem acertadas. Por exemplo, Reino Unido, a questão de colocar as pessoas em quarentena, né, por 2 dias já e exigir um teste para saber o que está acontecendo, a questão do passaporte vacinal adotada por muitos países. O que eu acho é que isso deveria ser feito de forma mais geral. A gente está vendo aí que em alguns países como Brasil, Estados Unidos, está se liberando se restringindo voos a conta-gotas. Já não é mais o momento disso. Na verdade, medidas mais gerais, como aquelas adotadas pelo Reino Unido, de realmente rastrear esses viajantes e eventuais contatos de maneira geral para qualquer viajante vindo do exterior, me parece absolutamente o necessário. Em relação a casos que já tenham chegado, que estejam presentes, me parece também absolutamente adequada
a instrução de manter essas pessoas em quarentena, em acompanhamento, evitando contatos. Essas instruções, elas funcionam, só que elas têm que ser tomadas o mais rápido possível e bem observadas. Até para o público, um conselho e um pedido. Se alguém desenvolve sintomas similares à Covid-19, compatíveis, busque o mais rápido possível o diagnóstico e procure se isolar. Cada um de nós precisa agora, né, claro, buscando a atenção médica devida, estando bem atendido, mas cada um de nós precisa agora evitar que essa variante seja um game changer, né, que ela possa mudar o destino que a gente já vinha encontrando aí de arrefecimento dos números. Então, é bem importante isso, que os países estejam mobilizados e que as pessoas estejam tomando todos os cuidados que já tomavam, que já deveriam estar tomando desde o passado para evitar outras variantes. Uso da máscara, evitar aglomeração. É o momento de buscarem a vacina e, na presença de sintomas, buscarem diagnóstico e quarentena, né? Doutor Fernando, eu estou lhe ouvindo e pensando aqui na liberação das máscaras aqui no Brasil, os estados liberando, as festas que estão chegando, eu confesso que vai me dando uma angústia. E já aqui, estão né? acontecendo também, né? Locais que já liberaram, né? Aquela sensação de, puxa, ainda bem, aí de repente no meio do caminho aparece uma pedra chamada Ômicron. Doutor, eu já vou lhe perguntar a respeito disso, porque nós continuamos conversando com o doutor Fernando Spilk, virologista e coordenador de uma rede nacional de monitoramento e sequenciamento da Covid aqui no Brasil, e também queremos trazer para colocar ainda mais molho nessa conversa, informações da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou que o Brasil amplie para 10 países da África as restrições nas fronteiras por causa dessa variante. E amanhã as medidas começam a valer para os 6 primeiros países. Então eu vou chamar a Larissa Rodrigues aqui para a nossa conversa para trazer mais informações. Larissa, é a primeira vez que eu lhe chamo. Nunca conversamos ao vivo, então, com toda alegria e amor no meu coração, te digo bem-vinda e seja muito feliz com a gente, viu? Ao vivo sempre. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia pro Dani, é um prazer falar com vocês, viu? Saudade, Dani, o Dani que nos deixou aqui em Brasília e sinto saudades todos os dias. Vamos lá, então. Infelizmente, o assunto é sério por aqui, porque a Anvisa recomendou que mais 4 países, que passageiros vindo de mais 4 países da África não possam entrar aqui no Brasil. São esses países: Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. Lembrando, então, que ontem o governo federal já publicou uma portaria no Diário Oficial da União proibindo a entrada de passageiros vindo de outros 6 países da África. Essas restrições desses 6 países já passam a valer a partir da meia-noite de amanhã. A proibição da entrada desses passageiros é apenas de pessoas que estiveram nos países da África nos últimos 14 dias. Quem teve antes de 14 dias pode sim entrar aqui no Brasil. E claro, como a gente está falando aí com o doutor, tudo isso visa tentar impedir a entrada dessa nova variante Ômicron aqui no nosso país. Esses outros 4 países que eu falei há pouco, Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia, a Casa Civil nos disse que ainda serão analisados para saber se de fato ficarão proibidos entrar no Brasil passageiros vindos desses países. Isso porque, para que essa proibição seja ampliada a esses países, precisa que uma nova portaria seja publicada no Diário Oficial da União. Até agora, pelo menos 10 países já registraram, já confirmaram a entrada da variante Ômicron nesses países. Países como Estados Unidos e Europa, por exemplo, já pediram também a restrição de passageiros, tentando impedir. E aqui no Brasil, por enquanto, graças a Deus, a gente ainda não tem nenhuma confirmação ou suspeita dessa nova cepa. Dani, Elisa. Muito obrigado, Larissa. E é uma alegria, viu, ter você aqui com a gente. Estou me controlando aqui porque o assunto é sério, mas Larissa Rodrigues é uma das repórteres mais fenomenais com quem eu já trabalhei. Cobertura política, ela manda muito bem. E, feliz demais de ter você aqui com a gente agora no vídeo, além dos bastidores do Congresso Nacional. Inclusive, sobre esse assunto, a gente, até me permito aqui, porque a Larissa passou por um momento muito difícil, permita colocar aqui, porque ela externou isso também nas próprias redes sociais. Ela perdeu o pai dela para a Covid-19, foi um momento super difícil. Enfim, que ela, mais do que ninguém, vive na pele. Então, trazer uma notícia dessa também é super, sabe? Tocante, forte. claro, sensível. Então,
quando a gente fala de cepa, de carnaval, de Réveillon, acho que ganha um peso ainda maior a preocupação que a gente precisa ter nesse momento. Porque é uma dor real dos brasileiros, né? Os brasileiros que estão em todas as partes. Infelizmente, é uma doença negativamente democrática, não é, doutor? Pega todo mundo de todo jeito, não tem diferença social, financeira. A diferença é que algumas pessoas conseguem uma UTI com mais atenção para serem tratadas, não é? Mas a doença atinge todo mundo. Vamos puxar, então, as informações que Larissa Rodrigues nos trouxe, doutor, a respeito dessas proibições para alguns voos. A minha dúvida é: apenas proibir a chegada de alguns voos pode ser eficaz? Ou, se não tivermos testagens objetivas que possam identificar se essa cepa já está aqui no Brasil, esse trabalho pode ser um pouco em vão? É possível, sem esse combo de cuidado aéreo, testagem, conseguir controlar de fato? Olha, eu particularmente sou da opinião que nós deveríamos adotar testagem o mais ampla possível para todo e qualquer viajante chegando no Brasil, colocar o passaporte de vacina como algo importante dentro dessa questão, que o indivíduo traga ou o teste já realizado nas 72 horas anteriores ou que ele se submeta a teste no aeroporto. Não é? Isso seria o ideal, e vindo de qualquer lugar, porque, na verdade, nesse momento, a gente já tem a possibilidade de o vírus estar circulando em muitos outros países. Então, vai ser muito cansativo ir proibindo cada um dos países onde for notificado, me parece. Vejam, vamos falar um exemplo. O primeiro caso na Europa, o caso daquele paciente belga. Ele saiu do continente africano no dia 11, via Egito, quer dizer, as primeiras detecções são do dia 3 de novembro. Não está espalhado seguramente, nós estamos vendo espalhamento, mas a probabilidade que pessoas visitando diversas localidades já tenham tido contato com esta variante é grande. E veja, felizmente nós estamos inclusive no momento em que a gente tem vários países com vacinação. Indivíduos podem inclusive estar transmitindo sem ter sintomas, então seria muito mais importante apostar na testagem, no passaporte vacinal, na observação, e a variante chegará, isso é inexorável, ela vai se disseminar pelo mundo, o Brasil não vai ficar livre. Na evidência de chegarem pacientes detectados positivos, rastreamento dos contatos desses pacientes, não é, com ou sem sintomas, enfim, fazer aquele dever de casa, aquela epidemiologia de acompanhamento caso a caso, e a partir daí, mais a vacina, mais os cuidados adicionais, a gente consegue, mesmo com a chegada da variante, de repente evitar um espalhamento maior. Fernando, eu gosto de reforçar uma pergunta, fiz ontem para a doutora Ludmila Jar, gostaria de fazer ao senhor também, porque a gente tem muito discurso anti-vacina ainda aqui no Brasil, apesar da nossa vacinação estar caminhando. Por quê? Ainda que a gente não saiba se as nossas vacinas são eficazes contra essa nova variante, porque ainda assim, mesmo diante da dúvida, é necessário a segunda dose, a dose de reforço, ou até mesmo começar o esquema vacinal quem ainda não tomou a primeira dose. Sem dúvida, Daniel. Assim, essa questão da proteção das vacinas contra essa variante, o grau de proteção que ela terá, o que vai ser visto agora, né, começa pelo laboratório, por ensaios de laboratório, e vai ser comprovado ao longo do tempo, nas próximas semanas, na prática. Mas qual é o histórico que nós já temos? Mesmo com variantes, de repente, até com menos mutações, mas com mutações semelhantes a esta. Ainda que possa ter ocorrido em algum momento pequenas perdas na eficácia populacional das vacinas, isso foi corrigido. Vejam, intensificação, né, diminuição do intervalo entre doses, a própria dose de reforço veio dessa experiência. E o que nós sabemos ao longo do tempo? Desde que bem manejadas e desde que haja aderência da população, as vacinas atuais dão uma proteção adequada mesmo para variantes. Então, esse é um apelo que deve ser feito. Muito antes, pelo contrário, as pessoas não devem desacreditar a vacina. Pelo contrário, as pessoas devem agora aderir ainda mais. Governos, intensificar a vacinação. Indivíduos,
buscar a vacinação de reforço para quem está com ela atrasada, buscar a terceira dose aqueles grupos mais suscetíveis, dos quais já está liberada a terceira dose. Um apelo especial aos adultos jovens que têm negligenciado a vacinação e a segunda dose em alguns casos. Por favor, pessoal até 29 anos, vamos buscar a vacina. E se você não se vacinou, nem começou a se vacinar, este é o momento. Nós já deveríamos ter aprendido. Esse vírus, ele vai vindo em ondas e esporadicamente notícias como essa podem ocorrer. Quanto mais vacinados nós estivermos, mais preparados nós vamos estar para o futuro, mais tranquilos. Então, é um momento, sim, de acreditar ainda mais no potencial da vacinação. Doutor Fernando, a gente tem aqui uma ilustração bem interessante que mostra as variantes que já foram identificadas em todo o planeta e eu tenho uma dúvida a respeito das diferenças entre elas. Por quê? Nós temos variante Delta, temos a Gama, agora a Ômicron. Na hora de ver um paciente que chega com sintomas de Covid-19, existe alguma diferença? Por exemplo, essa pessoa está adoentada, eu acho que ela está com sintomas de beta. Essa febre faz referência à variante alfa. Não, a Ômicron tem essa característica. Cada variante apresenta, por acaso, alguma diferença ou os sintomas sempre são muito parecidos? E até essa classificação, né, de ser uma variante de preocupação, se muda alguma coisa? Olha, quanto à variante de preocupação, isso é decidido por um fórum de especialistas dentro da Organização Mundial da Saúde e é decidido em virtude de alguns parâmetros. Variantes que estão se disseminando rapidamente, variantes que trazem um conjunto de mutações com potencial de se tornarem perigosas do ponto de vista da transmissibilidade, alguma resistência às vacinas. Então é isso que está nesse quadrinho aí dessas 5 variantes. Por causa destas características é que elas foram classificadas aí dentro. Quanto aos sinais clínicos, até a gente chegou a observar, né, nos dados gerais em diferentes países, alguma variação em sinais clínicos quando comparava estas variantes com aquelas linhagens antigas que nós tínhamos circulando do vírus em 2020, algumas pequenas diferenças. Mas isso é muito variável entre os indivíduos, o espectro de sinais clínicos, ele varia com a resposta imune do indivíduo, características de comorbidades, o próprio status vacinal. Então, é muito difícil, é muito um exercício de bola de cristal saber se é uma variante ou não. Para realmente identificar, precisa de ensaio laboratorial. Ótimo. E, doutor Fernando, acho que interessante, o senhor tão didático vai explicar isso muito bem, vou fazer essa pergunta ao senhor, para explicar por que essas mais de 30 mutações nessa proteína Spike é o tão alarmante assim, ou nos coloca em uma situação de alerta para essa variante específica. Como que isso muda o cenário diante de estar nessa proteína a mutação identificada? Ou as mutações? Sim, perfeito, Daniel. Nas variantes de preocupação anteriores, nós tínhamos lá 4, 6 mutações em relação 3, 4, 6 mutações em relação ao vírus anterior, alterações, não mutações, deleções, etc., aos vírus que circulavam anteriormente, e a gente foi identificando que ao longo do tempo algumas dessas mutações têm a ver com transmissibilidade, outras têm a ver com escape parcial de anticorpos e por aí vai. O que nos preocupa com esse vírus é que ele soma várias dessas mutações que nós já conhecíamos em outras variantes, estão todas elas presentes nele, e algumas mutações novas sobre as quais nós ainda vamos precisar realizar mais estudos. Então é isso que nos preocupa, do lado da transmissibilidade, por exemplo. Do lado da virologia, o que nos preocupa um pouco é que esse vírus, primeiro, ou ele passou por baixo do capô, estava circulando na África, em outros países, não na África do Sul, que faz uma vigilância genômica muito competente, mas estava circulando em algum momento, chegou agora, pelo que se entendeu, ele é oriundo de um vírus lá da metade do ano passado e a gente não viu isso acontecer. Ou a gente está tendo uma taxa de evolução mais rápida, coisa que a gente viu no final do ano passado e agora está acontecendo de novo, isso também nos preocupa um pouco.
Ou ainda, uma coisa que a gente pode teorizar, de repente, como nós vimos em vírus que passaram, né, em visons, etc., a gente viu algumas mutações a mais do que o normal também, que esse vírus possa até ter circulado em alguma outra espécie animal. Tinha os caminhos pelos quais ele chegou e que a gente não tinha detectado antes a presença dele. Mas do ponto de vista para o público, a coisa mais importante que nos abriu o alerta é justamente essa quantidade de mutações que mais ou menos soma aquelas outras mutações e alterações que a gente já enxergava em outras variantes. Então, quer dizer, ela tem potencial para realmente ter uma transmissibilidade mais alta e ela tem um potencial para ter algum escape de anticorpos, né? Então é por isso que nós estamos tão alertas com esse número de mutações. Estou ouvindo o senhor e fazendo aqui quase uma analogia com a vida, com algo básico que todo mundo já fez um dia na vida, jogar videogame. Aí cada fim de fase você enfrenta um chefão diferente. É como se cada um... Eu tenho saudades, Elisa. Eu tenho saudade de ter tempo para jogar videogame. Beleza, 2019... É verdade. É verdade. É como se cada chefão fosse uma variante. Aí no fim do jogo tem um chefão que você não sabe se vai ter as ferramentas suficientes para enfrentá-lo. É como se esse chefão final fosse a Ômicron, que você não sabe como vai enfrentar, mas sabe que ele existe. Eu estava fazendo essa analogia aqui, que por enquanto é basicamente isso, né, doutor? Mas olha, se eu enfrentar o chefão bem vacinado, de máscara e de preferência os meus companheiros de pelotão estejam também um pouco afastados, a gente não esteja fazendo aí maratona de amigos secretos, enfim, essas coisas, eu tiver bom senso para chegar até a última fase, nós vamos chegar lá. Tá? A gente vai vencer essa parada, a gente já demonstrou que tem um caminho para fazer isso, que passa, né, por medidas não farmacológicas e pela vacina. Então, a gente vai chegar lá. Mas eu concordo com vocês. Eu sempre comparo muito nas minhas falas essa sensação lá do mito de Sísifo, né? Parece que a gente vai rolando a pedra e toda noite ela cai. Mas essa é a característica de vencer uma pandemia com características, com questões tão graves, né? De um vírus que tem esse potencial de ir vindo em ondas, mutações que vão se acumulando e que vão substituindo variantes anteriores. Mas é uma questão de perseverança, de firmeza dos governos para trabalhar com isso, né? Firmeza do poder público e de que os cidadãos observem qual é a sua parte e como eles podem contribuir para evitar a disseminação dessas variantes. Tomara que seja a última fase do jogo, é só o que a gente torce. Doutor Fernando Spilk, virologista, coordenador da rede Corona Ômica B. É isso mesmo que eu estou falando, certo? Corona Ômica BR é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia já desde o início da pandemia, não é? Nós tivemos na primeira fase 12 instituições, universidades, centros de pesquisa brasileiros que trabalham com a vigilância genômica, junto com outras redes importantes, como da próprio Ministério da Saúde, outras redes estaduais, e hoje nós estamos, inclusive, expandindo essa rede para o ano que vem, chegando a mais instituições, tentando auxiliar aí o monitoramento dessas variantes que vão se sucedendo. Muito bem, obrigada pela gentileza, viu, doutor? E pela aula que o senhor nos deu agora aqui ao vivo na CNN. Bom dia, bom domingo. Igualmente. Até uma próxima. Obrigado, doutor.